A Bíblia vai falar a respeito de certos personagens apenas com um versículo. Porém, por conta destes personagens serem personagens nobres, no sentido de serem príncipes e princesas, por conta da história, nós também conhecemos e sabemos mais a respeito deles. No caso, neste vídeo, eu estarei falando agora a respeito da mãe adotiva de Moisés, a princesa egípcia filha do faraó. Então, se você já ficou curioso, deixe já o seu like, se inscreva no canal e deixe o seu comentário. E não esqueça de compartilhar com pessoas que também têm curiosidades sobre a princesa do Egito, a mãe adotiva de Moisés, a filha do faraó. Primeiramente, para entendermos quem foi a mãe adotiva de Moisés, nós precisamos ir direto para a história de Moisés. Quando Moisés foi colocado por sua mãe de sangue original israelita e hebreia, no caso, a mãe que era chamada pelo nome de Joquebede, ela a colocou no Nilo, num cesto, e então este saiu guardado ali pelos olhos de sua irmã Miriam, até que Miriam pegasse no sono e deixasse o cesto sumir no rio Nilo. E então o cesto foi achado pela princesa do Egito. E esta princesa do Egito era, no caso, na época, cronologicamente, nós sabemos que possivelmente, muito provavelmente, ela era a princesa, a filha do faraó, chamada pelo nome de Hatshepsut. A princesa Hatshepsut, ela era filha do faraó Tutmoses I. E Tutmoses I foi o faraó que, no caso, era rei e governante sobre toda a terra do Egito nesta época. Alguns dizem que a princesa Hatshepsut, ela tinha cerca de 15 anos de idade quando ela estava se lavando no rio Nilo com suas servas, e então ela avistou a cesta do menino israelita, do menino hebreu, e então ali pegou a cesta e acabou adotando a criança semita para ser ali, no caso, o seu próprio filho. A mãe de Moisés, ela era a esposa e meia-irmã do faraó Tutmoses II. Tutmoses II também era filho de Tutmoses I, porém ele era meio-irmão da mãe de Moisés, por conta de que Tutmoses II tinha várias esposas e concubinas, e Tutmoses II era filho de Tutmoses I, mas com uma concubina. Por isso ele não era irmão, totalmente irmão, no caso da mãe de Moisés. A prática do incesto, no caso, o casamento entre familiares da família real ou de nobres, era muito comum no Antigo Egito e também era bem vista nos povos semíticos antigos, com o próprio Abraão, que foi casado com Sara, que era sua meia-irmã, filha de Terá, seu pai. Apenas com a lei mosaica, o casamento entre meio-irmãos foi, no caso, tirado do povo de Israel, porém era praticado por outros povos semitas na época. No caso, os semitas ainda assim se casavam com familiares, mas no caso se casavam com primos, com sobrinhos e etc. A própria mãe de sangue de Moisés era tia, no caso, do pai de Moisés. O pai de Moisés era chamado pelo nome de Anrão, e Anrão era sobrinho de Joquebede. O casamento de Hatshepsut com seu irmão Tutmoses II acabou não durando tanto tempo, até por conta de que os arqueólogos e egiptólogos dizem que o reinado, no caso de Tutmoses II, durou muito pouco tempo. Alguns chegam até a dizer que durou apenas 3 anos. Outros historiadores antigos vão dizer que reinou cerca de 13 anos. Por conta deste governo ter durado muito pouco tempo, a filha do faraó, a mãe adotiva de Moisés, Hatshepsut, acabou sendo uma espécie de faraó feminino,
em sua época, e alguns dizem até mesmo que ela chegou a governar a terra do Egito no lugar dele, por conta de que o filho que Tutmoses II teve com uma concubina, não com a própria Hatshepsut, que seria o próximo faraó do Egito, ele era, no caso, muito pequeno, muito novo para ser o faraó sobre todo o Egito. E então, neste período, Hatshepsut foi a rainha e a faraó de todo o Egito, a mãe de Moisés. Uma curiosidade que poucos sabem a respeito da mãe de Moisés. Na falha interpretação que alguns têm a respeito do faraó do Êxodo, que vão dizer que era Ramsés II, no caso, a mãe de Moisés é colocada como sendo Renut-Miri, que era filha de Seti I. Moisés, dos seus 3 anos de idade até os seus 35 anos de idade, ele viveu no palácio e recebeu, no caso ali, a instrução e os estudos dos antigos egípcios a respeito de várias áreas da antiguidade, a qual fez com que Moisés era um homem muito letrado, estudioso, um erudito na antiguidade, até porque os egípcios eles se dedicavam muito à sabedoria, ao conhecimento e a muito mais sobre tais temas. Moisés viveu no período quando era criança, no reinado de Tutmoses I, como sendo faraó do Antigo Egito, e recebeu muitas instruções. E também ele viveu grande parte do final de sua adolescência no reinado do faraó Tutmoses II. Por conta da morte de um egípcio, pelas mãos do próprio Moisés, que se revoltara ao ver um feitor chicoteando e maltratando um escravo ou uma escrava, vai depender aí da tradição. Alguns dizem que era um escravo, outros dizem que era uma escrava. Então, Moisés, irado, foi lá e matou, após descobrir, ou, no caso, porque já sabia que não era um egípcio nativo, mas sim um Ixo, um semita, um hebreu israelita. Muito pelo contrário que a maioria das pessoas acham que foi Ramsés II irmão, ou teve um certo relacionamento de irmão com Moisés, na realidade, no caso, cronologicamente, indo para uma versão mais bíblica e não tanto fictícia como certas novelas, filmes e etc. Na verdade, Moisés não chegou a conhecer totalmente a Tutmoses III, que no caso foi o faraó ali que fez com que os israelitas ficassem ali no Egito e não deixava de jeito nenhum os israelitas saírem da terra do Egito e mantinha o seu coração endurecido ali mesmo com as pragas e com o poder de Deus. Moisés, inclusive, era mais velho, bem mais velho do que o faraó Tutmoses III, que no caso, nesta época, tinha cerca de 50 anos de idade. Já Moisés, quando se apresentou a Tutmoses III, ele já estava com os seus 80 anos de idade, e seu irmão Arão já estava com 83 anos de idade. Eu fiz um vídeo explicando a respeito da juventude, mesmo pessoas tendo 80, 85 anos de idade, ainda tinham a força e o vigor de uma pessoa de 40 anos e não aparentavam ser como as atuais pessoas que têm 80, 85 anos de idade. Eu acho que vocês vão achar muito interessante. Mas agora voltando a falar a respeito da mãe adotiva de Moisés, Hatshepsut, por incrível que pareça, Hatshepsut viveu até os seus 84 anos de idade e então faleceu. E apesar de muitas pessoas acharem que a mãe adotiva de Moisés ainda estava viva quando Moisés voltou da terra de Midian para a terra do Egito, a verdade é que ela não estava mais viva, até por conta de que Moisés ficou na terra de Midian cerca de 40 anos de idade até retornar à terra do Egito. Uma curiosidade a respeito da rainha Hatshepsut é que esta se denominava sendo filha do próprio deus ou da divindade Amon-Ra, e quando ela encontrou Moisés na cesta no rio Nilo, imediatamente ela pensou e achou que ali fosse um sinal dos deuses do Antigo Egito, ou do deus do rio Nilo, ou de alguma outra divindade do rio Nilo, que ali, no caso, estaria mandando uma espécie de sinal a ela.
E então ela coloca o nome da criança deste cesto, que no caso é Moisés, coloca o nome de Moisés. E o nome Moisés, em egípcio, tem a referência a uma divindade, no caso, filho de uma divindade. Alguns especialistas vão dizer que esta divindade era o deus Rep, e o nome Moisés ou Moses em egípcio basicamente seria filho do deus Rep, ou simplesmente filho das águas. E esta é literalmente a tradução do nome Moisés, como tendo o significado de filho das águas ou tirado das águas. Alguns acreditam que Moisés poderia ter um nome maior do que simplesmente Moisés, porque, como por exemplo, o nome Ramsés significa filho de Ra. Já Moisés teria uma outra parte que foi apagada por conta de que Moisés não era mais, no caso, um egípcio, e, no caso, um nome pagão não daria muito certo, porque já servia ao Deus único, o Deus de Israel. Apesar de Hatshepsut ser filha de Tutmosis I, sendo faraó do Egito, ela não o considerava basicamente como seu pai realmente. Como já dito, ela acreditava ser literalmente filha da divindade Amon-Ra, que se passava como sendo Tutmosis I, seu pai. Os estudiosos egiptólogos, eles contam que o nome de Hatshepsut foi, de alguma forma, ele foi meio que apagado da história do Antigo Egito. Eles tentaram apagar o nome de Hatshepsut da história do Antigo Egito, porém, eles não conseguiram apagar todas as referências a respeito dela, mas alguns vão dizer que o faraó que assumiu o trono logo após a morte de Tutmosis III, o faraó do Êxodo, no caso o faraó que lutou contra Moisés e as pragas e Deus, no caso, eles vão dizer que por conta do relacionamento de mãe adotiva de Moisés, os egípcios nutriam um certo preconceito com Hatshepsut por ter sido a mulher que teria trazido um escravo, ou filho de um escravo semita, e o tê-lo cuidado como seu próprio filho na corte do Egito. Sem sombra de dúvidas, Hatshepsut, a filha do faraó Tutmosis I e a mãe adotiva de Moisés, foi uma personagem das escrituras sagradas e da história do Antigo Egito, uma personagem muito fascinante e curiosa. Eu espero que todos vocês tenham gostado deste vídeo a respeito de Hatshepsut. Fiquem todos com Elohim. Não esqueçam de deixar os seus likes, os seus comentários aqui no final do vídeo. Dito isto, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal.